Olá pessoal, vamos lá? Vamos chegando aí para mais uma live do Gilmar Mendes Convida. Tema de hoje: SST na social com o nosso querido, didático, objetivo, direto, João Paulo Machado. Daqui a pouco ele está entrando aí. E claro, eu vou contar com a participação de vocês aí para aproveitar o conhecimento enorme que esse rapaz tem lá diretamente de Brasília, falando com a gente, né? Aguardar ele entrar aí, por enquanto vão chegando. Olá, Caroline, minha sobrinha na área aí, ó. Vai ficar voando na live, mas obrigado pela presença, tá? Vão chegando todo mundo aí. Lu, boa tarde, Lu. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Se já tiver, João Paulo, dá um sinal aí que eu já te adiciono, tá? Praticamente cronometrada, que a gente tem outros compromissos depois, né? Opa, o rapaz já chegou aí, foi? Opa, o homem já tá na área, viu? E eu acho que o home office dele acabou, viu? Pelo jeito aí já. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu querido. Como é que está você? Tá no Ministério do Trabalho, né? Nós estamos aqui no Ministério do Trabalho, finalizando o dia. Hum, Me ouve bem? sim, muito bem, muito bem. Melhorou o Tem fone aí, ruído, né? não tem ruído do ar-condicionado aí também não, né? Não, não, não tá chegando não. O fone tá muito bom aí, gostei de ver. Depois eu quero saber a marca desse fone, né? O pessoal Bem tá por aí, encaixado. tá chegando aí, batendo 80 pessoas. Gente, inicialmente eu vou desativar os comentários, porque eu já tenho algumas perguntinhas aqui para fazer para João Paulo, e eu sei que já vai responder boa parte das perguntas de vocês, tá? E aí depois a gente vai abrir para dúvidas, né? João Paulo Machado, nosso querido, nosso salvador aí, nosso anjo da guarda, nosso talismã aí que surgiu. Surgiu um pouquinho antes da pandemia, mas durante a pandemia foi peça fundamental para nós profissionais do DP. E pós-pandemia também, o homem continua com a gente, sempre com informações de primeira mão, informações, vamos dizer assim, verdadeiras, né? Porque num Brasil de tanta fake news, a gente sabe que o que vem de João Paulo é informação segura. E quando ele não tem, ele vai dizer, ó, eu não sei, eu não tenho, deixa a coisa andar para ver como é que tá, né? Ele é advogado, é auditor fiscal do trabalho, professor de direito trabalhista, também é contador. E o cargo no ministério tá meio assim, né, João Paulo? Era um, agora é outro, tá meio perdido, é isso? Pois é, estamos numa fase de mudança, né, dentro da estrutura do Ministério. A gente tinha um Ministério que era compartilhado com outro Ministério, né, justamente era a Economia, né, Uhum. durante um tempo ficou como Ministério da Economia e era uma secretaria especial. Posteriormente se transformou no Ministério do Trabalho e Previdência e agora temos um ministério exclusivamente para chamar de nosso, né, Ministério do Trabalho e Emprego. E... E com isso as estruturas acabam sendo ajustadas. O que Uhum. era um departamento vira uma secretaria, o que era uma subsecretaria vira secretaria, e isso está passando ainda por ajustes, mas eu continuo atuando na área de políticas públicas mesmo de trabalho, tanto nos aspectos relacionados à intermediação de mão de obra, do Cine, quanto do fomento, e também, mas assim, sempre em contato, né, na mesma área da parte de benefícios, né, seguro-desemprego, abono Sim. e o que tem descolado do E-Social, que é o nosso provedor de informações para o Ministério. Então, também, né, fiquei muito tempo à frente do projeto. Hoje eu não estou Sim. à frente do projeto, mas participando sempre com as equipes em relação às discussões que acontecem. E, enfim, acho que como auditor fiscal do trabalho, a gente acaba tendo que ter esse Uhum. contato. E estando aqui na administração central, isso facilita em muito, né? Temos essas informações que podem ajudar na orientação, e são
informações não são informações que você não possa compartilhar, ou informações Uhum. de bastidor, conhecimento, não, é informações realmente que ajudam no dia a dia do profissional e que precisam ser compartilhadas, né? São orientações que às vezes você tem uma informação de que o prazo X é aquela data, ajuda muito a você se programar para cumprir, para não estar perdendo prazo, para Sim. não ser penalizado por aquilo, e ajuda a administração a receber a informação que precisa no prazo que ela precisa receber, com a qualidade que precisa receber. Então, Perfeito. é sempre importante, e eu sei que o seu público é um público bastante grande e fiel aí nas suas lives, porque realmente as suas informações também, assim, eu tenho tranquilidade de dizer que confie nas informações do Gilmar, porque eu sei que você não fica falando aquilo que é da sua cabeça porque você quer, você fala com propriedade daquilo que sabe, daquilo que realmente tem certeza, e isso é importante, né? Como você disse, a gente vive uma ampliação de espaços de informação, só que Sim, ao mesmo tempo as informações não são as reais, não são as verdadeiras, não são as melhores. sim. Então é importante quando a gente tem profissionais como você aí que, quando vai levar a informação ao público, leva a informação real, de verdade mesmo, aquilo que vai ajudar no dia a dia. Rapaz, depois eu vou pegar um recorte dessa fala sua aí, vai lá pro meu Lattes, viu? Tem que ir pro meu Lattes isso aí, viu? E ouvir isso de um rapaz como esse não é para qualquer um, não. Eu me senti agora, viu? Me senti. Meu nobre, Deve. você não está mais coordenador do E-Social, mas E-Social não sai de você. Você não tem dúvida, você não está mais na coordenação, mas está o tempo todo ligado e você é o cara da social. Você, Maia e mais alguns outros aí nunca sairão disso, tá? A não ser, agora sim, eu tenho um sonho de ainda te ver Ministério do Trabalho, ministro do Trabalho. Quem sabe, viu? Isso é para outra, minha área técnica, eu sou técnico, contribuí sim, como ministro, atuando em conjunto, mas na parte mais técnica do negócio, a parte mais política, para quem é mais voltado a essa área, né? Cada um no seu quadrado. Vamos lá. Eu vou começar com as perguntas bem básicas, mas que surgem ainda muitos questionamentos por parte de profissionais de DP, profissionais de SST, de empresários principalmente, né, de pessoas que estão querendo entrar na área, de estudantes, e depois a gente abre para dúvida. Uma pergunta bem comum, né? Os empregadores que não possuem trabalhadores seletistas precisam enviar saúde e segurança do trabalho? Não, se não houver nenhum trabalhador empregado ou cooperado daquelas categorias 731 a 738, quando se tratar de uma cooperativa de trabalho ou de produção, não há necessidade de informação. Então, se é uma empresa que só contrata contribuinte individual, porque um prestador de serviço eventual e não tem um empregado, ou tem um prolaborista apenas, um sócio que retira o seu prolabore, mas não é empregado. Em nenhum destes casos, a obrigatoriedade de envio das informações de segurança e saúde para o social. Assim como, mesmo a empresa que tenha empregados, se ela tem esses profissionais que trabalham, mas que não são seletistas, não há necessidade de envio. Então, uma empresa ela pode ter empregados, tem lá 2 empregados. Dos empregados, ela vai enviar. Do sócio prolaborista, ela não vai enviar. Do estagiário, ela não precisa enviar. De qualquer outro contribuinte individual, enfim, daqueles que não são vinculados como empregados, ela não tem necessidade de fazer o envio. Perfeito. Em relação ao doméstico envia SST, envia só uma parte, envia tudo, não envia nada? Doméstico também não tem obrigatoriedade de envio dos eventos S2220 e S2240, que são os eventos de monitoramento da saúde e agentes nocivos. Apenas no caso de um acidente de trabalho, caso aconteça, o empregador doméstico precisa informar a CAT em relação àquele acidente. Então, a comunicação de acidente de trabalho, se acontecer um acidente de trabalho, esse sim o empregador doméstico precisa fazer. Mas não há necessidade de fazer os outros 2 eventos
relacionados à saúde e segurança. E aqui é bem importante a gente dizer, né, fazer uma contextualização que segurança e saúde é muito mais ampla do que o que está no E-Social. Exato. O que está no E-Social são 3 pequenos eventos para cumprir obrigações basicamente previdenciárias. Segurança e saúde é muito mais do que isso. Segurança e saúde vai na busca de garantir um ambiente saudável, de um ambiente seguro para qualquer profissional que ele esteja trabalhando. Então, como eu comentei, a empresa não precisa enviar os eventos em relação ao seu estagiário, mas não significa que ela não tenha que ter atenção em relação à segurança e saúde do seu estagiário, em cuidar da segurança, em capacitá-lo, em dar treinamento, em fazer a gestão, em dar o equipamento necessário àquela atividade, porque isso não é uma regra do E-Social, essa é uma regra muito mais ampla, e a própria lei do estágio exige isso. Perfeito. Da empresa contratante do estagiário. Assim como uma empresa tomadora de um serviço de terceirização, o obrigado a cumprir as obrigações é o contratante do empregado, né? A prestadora de serviço. Mas a contratante da prestadora, a tomadora do serviço, ela também tem a obrigação de, no seu ambiente, cuidar dos aspectos relacionados à segurança e saúde. Então, as duas, nesse aspecto da segurança e saúde, têm obrigações previstas, inclusive, na Lei 6.019. Então, por isso que é bom a gente saber que é muito mais amplo do que simplesmente aquilo que está sendo prestado ao E-Social. Show de bola, show de bola. E ele falou bem, gente, principalmente em relação a esses 3 eventos, né? O 2240, então, é bem enxuto, né? Porque muita gente acha que no 2240 vai enviar ETCAT, vai enviar PGR, vai enviar um monte de coisa. Antes a gente tinha 6 eventos de SST, né? E aí reduziu para 3, e esses 3 ainda foram simplificados, principalmente o 2240. Em relação ao MEI, o MEI que não tem empregado, não tem seletista, você respondeu na primeira pergunta. E o MEI que possui um empregado, ele tem algum tipo de dispensa de envio de SST? Não. O que acontece? Desde 1º de janeiro de 2023, que entrou no ar o programa, né, o PPP eletrônico, 100% das empresas, para 100% dos seus empregados, que são seletistas, precisa haver um PPP eletrônico para essa pessoa. Então, não importa se eu sou empregado de uma grande empresa, da Petrobras, do Correio, que tem lá 100 mil empregados, de um grande banco, ou se ele é empregado de um MEI, que só tem um empregado, inclusive só pode ter um, que trabalha ali, né, vendendo almoço para poder jantar depois. Não importa. A norma diz que todos têm que fazer o evento 2240, tem que fazer o evento 2220 e, se tiver CAT, um acidente de trabalho, o 2210. O que existe é uma simplificação no processo de busca da informação para prestar ao E-Social. E acho que assim, essa resposta vai acabar ficando um pouco longa, mas a gente precisa contextualizar para que todo mundo entenda. E aí aquela história, se precisar, aí, pessoal, anota ou depois rever, porque assim, acho que esse caminho aqui a gente precisa ter muito claro. Isso. A Lei 8.213 e as normas da Previdência que tratam da aposentadoria especial, elas exigem, para que o empregado tenha direito à aposentadoria especial, que haja um LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. E é com base nesse laudo que obrigatoriamente, está lá no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213, precisa ser feito por engenheiro de segurança no trabalho ou médico do trabalho. Então, para o empregado que está exposto a algum dos agentes nocivos daqueles previstos no regulamento da Previdência, que darão direito à aposentadoria especial, há a obrigação da empresa ter esse LTCAT. E até 31 de dezembro de 2022, somente era obrigado a fazer PPP aquela empresa que tinha empregado exposto. Se os empregados dela não estavam expostos a nenhum dos agentes nocivos ali, ela nem precisava fazer PPP. E como não precisava fazer PPP, também não precisava do LTCAT.
Aí acontece que a norma veio dizendo, olha, quando o PPP se tornar eletrônico, e ele se tornou eletrônico agora, 1º de janeiro de 2023, você precisa fazer para todos os trabalhadores. Aí veio aquela reclamação natural e justíssima da FENACON, do CFC, que o CFC foi muito atuante, Sebrae, a CNI, representantes de várias empresas, no sentido de, peraí, então eu vou ter que fazer LTCAT para todo mundo? Aí a Previdência, junto com o trabalho, com a Receita, chegou a uma conversa e realmente, a gente tá um pouco complicado isso. E aí a IN 128, que saiu lá em fevereiro, março, abril do ano passado, veio trazendo no artigo 284, parágrafo 3º, a possibilidade de preenchimento do PPP. E o que é o PPP? O evento 2240. Basicamente, o evento 2240. Ela veio dizendo, olha, para fazer o PPP, o evento 2240, se o empregado não estiver exposto a agente nocivo, não precisa LTCAT. Só vai precisar LTCAT quando ele está exposto aos agentes nocivos. Então, continua. Para aquele empregado que a empresa já tinha exposição, que já fazia LTCAT, que já fazia PPP, não mudou nada, continua fazendo LTCAT, preenchendo o PPP, só que não mudou nada em termos. Ela parou de fazer em papel, passa a fazer no evento 2240. E aquela que incluiu, então, na sua rotina a necessidade de fazer o PPP, ela não tinha, mas ela incluiu a necessidade, e é um empregado que não está exposto, ela pode fazer com base no LTCAT, se ela tiver, perfeito. Agora, ela não é obrigada a ter o LTCAT, porque o LTCAT, como eu disse, ele é restrito a ser feito por um engenheiro de segurança ou médico de trabalho. E aí a IN veio trazendo, e por que eu fiz toda essa volta? Para responder o questionamento do MEI. O que o MEI tem de vantagem nisso tudo? O que o MEI tem a IN veio dizendo, olha, se você é MEI, você pode olhar as fichas MEI que estão disponíveis lá na plataforma do Ministério do Trabalho, e se naquelas fichas MEI, para sua atividade, não tiver exposição a esses agentes nocivos aqui do regulamento, você pode preencher o 2240 com base nessa ficha MEI. Ou seja, você não precisa sequer ter qualquer documento. Porque aí, né, dando um parênteses aqui, a NR01, que trata da segurança no trabalho de forma genérica, ela é uma norma que trata de normas gerais da segurança no trabalho, ela diz que todo empregador precisa ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. A própria NR1, ela vem trazendo lá num dos itens dela, acho que é 1.18.4, alguma coisa assim, por aí. Que o empregador que seja MEI, ele não precisa PGR. Ele pode se bater das fichas MEI que estão disponíveis no site do Ministério, e se lá, com base naquelas fichas, ele segue aquelas orientações e não precisa fazer o IPGR. E mais do que isso, ela vem dizendo que, se for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, com grau de risco 1 e 2, com base na NR4, ele também não precisa de PGR, desde que ele não tenha risco físico, químico ou biológico. Ele faz uma declaração de inexistência de risco no portal da CIT, dizendo que não tem riscos, nenhum desses três, e aí ele não vai precisar do PGR. Se ele não tiver risco ergonômico também, além de não precisar do PGR, ele não precisa do PCMSO. Mas assim, isso é uma regra trabalhista, não é uma regra previdenciária. Mas como existe, então, na regra trabalhista, uma simplificação do processo de análise do ambiente do trabalho, o que a regra previdenciária veio trazendo? Olha, se você é MEI e você se baseia na ficha MEI, você pode preencher o 2240 com base nessa ficha MEI. Se você é microempresa ou empresa de pequeno porte e se baseia na declaração de inexistência de risco, você pode preencher o 2240 com base na declaração de inexistência de risco. Agora, se você não tem direito a usar a ficha MEI, nem a declaração de inexistência de risco, mas ainda assim, no seu ambiente, não tem nenhum daqueles riscos previdenciários, lá do anexo 4, que são os mesmos... Aposentadoria especial, né? Você pode se valer do PGR. Você é obrigado a fazer PGR, pela regra trabalhista. Você faz o seu PGR e, com base nele, você preenche o 2240. Em todos esses casos, o código que você vai usar no 2240 para todos os empregados da empresa vai ser o código 09010001. Não existência, né?
não existe risco daqueles previstos no regulamento. É isso que você vai poder fazer. Então, essa foi a simplificação que foi feita para facilitar que o MEI, a microempresa, ou qualquer outra empresa que não tenha no seu ambiente o risco físico, químico, biológico previsto no regulamento da Previdência, possa preencher o 2240 sem precisar de um LTCAT. Agora, se existe ruído, se existe risco biológico, se existe risco químico, risco físico, se existe algum outro risco físico, como uma vibração, enfim, que esteja dentro daquela necessidade de análise do seu ambiente, porque ele está ali descrito num daqueles riscos da tabela 24, aí não tem jeito. Você precisa ter um LTCAT para que o LTCAT avalie qual é o grau de exposição e se aquilo dá ao empregado direito à aposentadoria especial e, mais do que isso, se aquilo exige que a empresa faça um recolhimento maior de previdência em relação ao salário daquele empregado, que pode ser de 6%, 9% ou 12%, a depender de qual o grau de exposição e de qual é o tipo de aposentadoria especial que esse empregado passa a ter direito. Então, é importante a gente ter essa... Né? Veja só, eu tive que vários parênteses aqui, mas a gente entender isso nos ajuda muito na hora de preencher o documento, né, o evento 2240. Que eu sei que eu não vou fazer um 2240 sem ter um documento base. Qual é o documento base natural? O LTCAT. Mas eu preciso ter o LTCAT sempre? Não. Nesses 3 casos que eu citei, eu posso me valer de um desses documentos para preencher o 2240. E tudo isso está lá no artigo 284, parágrafo 3º da IN 128 de 2022. Show, show. Eu estou vendo muita gente confundindo DIR com 2240, achando que fazer a DIR dispensa de fazer o 2240. Isso eu nem estou falando de MEI, estou falando de ME, de EPP. Aí eu só queria que você esclarecesse isso em relação a CME ou EPP e fazer a DIR já dispensa do 2240? Ou quem é que pode fazer a DIR? Basta chegar lá e fazer, já estou dispensado? Porque muita gente está achando o seguinte, ó, se eu for em EPP, basta fazer a DIR e pronto. E são coisas distintas. Vê se você consegue... São coisas distintas, são coisas distintas. A declaração de inexistência de risco é uma regra trabalhista prevista na NR1 como exceção ao PGR. Ou seja, a NR1 vem dizendo, todo empregador que possui empregados precisa fazer PGR. Ponto. Então, em tese, para análise do ambiente dos 42 milhões de trabalhadores, é algo assim, teria que ter um PGR em todas as empresas que têm empregados seletistas. Aí a própria NR vem falando, peraí, essa é a regra geral. Mas se você for MEI, você não precisa PGR, você se vale da ficha MEI. Se você for microempresa ou empresa de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que são aqueles graus de risco previstos lá na NR4. Rapidinho, João Paulo. Então são atividades... Oi? Rapidinho. Gente, não confunda grau de risco com RAT, tá? Tem muita gente que confunde grau de risco com RAT. As regras do RAT. São os graus de risco lá da NR4. Isso. Que são aquelas empresas que trabalham com um risco menos acentuado de acidente, de problemas no ambiente de trabalho, de doenças ocupacionais ou de acidentes. De acordo com a sua atividade mesmo da empresa, né? Então, se é uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, com grau de risco 1 e 2, e que no seu ambiente não tenha não tenha risco físico, químico ou biológico, ela pode fazer uma declaração de inexistência de risco para substituir o PGR. Então, a declaração de inexistência de risco, a DIR, ela é substitutiva do PGR, não do PPP. Mas eu já vou chegar no PPP, vamos lá. Porque antes disso eu preciso deixar muito claro. Para você fazer a DIR, você não pode ter risco físico, químico ou biológico. E como você vai saber se não tem? Você vai ter que analisar o ambiente, você vai ter que fazer um levantamento preliminar de perigos, que é o que a norma traz como texto técnico, para identificar se não existe risco físico, químico ou biológico. Então, não é tão simples assim você simplesmente entrar lá no sistema e dizer que não tem. Ah, mas eu preciso de um profissional para fazer isso? A norma não traz quem precisa fazer, exigindo quem vai fazer. Diferente do LTCAT, que a norma diz que tem que ser engenheiro ou médico,
para fazer o levantamento preliminar de perigos, até para fazer o PGR, para você ver. A norma não diz que tem que ser o profissional X, Y, Z. Agora, se eu, por exemplo, eu sou advogado, sou contador, será que eu tenho capacidade para analisar um ambiente de trabalho e verificar se tem risco físico, químico, biológico? Talvez, por eu ser auditor fiscal do trabalho, estar estudando o assunto há tanto tempo, atuar nisso, fazer fiscalização digital, eu consigo analisar uma outra coisa. Tudo eu tenho certeza que eu não consigo. Agora, então é isso que o empregador, que o contador, que o preposto da empresa precisa ter noção. Você vai fazer a declaração de inexistência de risco com base em quê? O ideal, na minha avaliação, e aí agora aqui é um palpite meu, não é o que está na norma, a norma não traz obrigação de quem faz. Na minha avaliação, você precisa ter um profissional que entenda disso para poder dizer, olha, seu ambiente não tem. Você precisa ter um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um engenheiro de alguma coisa que entenda daquela área, um médico do trabalho, enfim, um profissional que consiga dizer que não tem risco físico, químico, biológico. Tem gente que não sabe nem o que é risco físico, químico, biológico. E vai dizer, não tem. Mas peraí, você sabe o que é? Então, assim, é isso que a gente precisa ter muito cuidado. Porque o pessoal acha que pode ir lá declarar e tal. O sistema vai acusar, não, você está declarando errado e vai acender a luz vermelha? Não. Não tem como adivinhar. Agora, numa fiscalização, num processo judicial, num acidente de trabalho, isso vai ser analisado. Se você declarou que não tem e tem, você poderá receber as consequências por ter mentido e por estar descumprindo a legislação. Então, é isso que a gente precisa ter muito claro. Não é simplesmente eu ir lá e declarar com base no que eu acho. Eu tenho que ter certeza do que estou fazendo. Então, eu precisei dar esse parênteses e essa dica, porque é importante a gente ter clareza do que está fazendo. Agora, voltando lá na sua pergunta. Fazer a DIR dispensa de fazer o PPP? Não. Você faz a declaração de inexistência de risco e tem que fazer o 2240 para todos os seus trabalhadores. E esse 2240 vai ser baseado na declaração de inexistência de risco. Ou seja, se eu fiz uma declaração de inexistência de risco, eu vou preencher lá no 2240, e aí tem que ser para todos. Veja, não existe declaração de inexistência de risco para metade dos empregados. Ou é para toda a empresa ou não tem. Se tem um empregado exposto, já não cabe mais declaração de inexistência de risco, tem que fazer PGR. Então, e talvez o LTCAT, se é um agente daqueles do regulamento. Então, se você tem todo mundo, ninguém está exposto, você fez a declaração de inexistência de risco, você vai preencher o 2240 de todos os seus empregados, dizendo que não tem agente nocivo daqueles da Previdência, e está resolvido. Mas você tem que fazer o 2240 para todos eles. Perfeito. Outra coisa, de estar ligado ao 2240, que não se confunde com 2220, tá? É isso. São duas coisas distintas. Totalmente distintas. 2240 aqui, a gente está imaginando que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Mas o que é 2240? É que eu vou resumir bastante o evento 2240. É um evento no E-Social, que você pode fazer lá na web, entra lá no login do empregador no E-Social, no módulo de seguro de saúde. O que você vai preencher lá? A matrícula do empregado, vai dizer qual é a atividade que ele exerce. Ele é caixa do supermercado, fazendo, recebendo compras, passando compras, dando troco, enfim, sei lá, como você quiser descrever a atividade. A atividade vai ter a sua descrição. Vai dizer qual setor que ele trabalha. Trabalha no setor X. Esse setor é interno da empresa ou externo? Se é um ambiente próprio do terceiro. Vai responder isso. E vai dizer, nesses exemplos que eu estou dando, que tem declaração de inexistência de risco, ou ficha MEI, ou PGR, vai dizer, não está exposto a agente nocivo. 09010001. E vai colocar o CPF do responsável por aquela análise. Se for um profissional médico ou engenheiro, você vai colocar também o órgão de classe dele, é o F. Se foi o seu próprio empregador que fez a declaração de inexistência de risco, está o CPF dele. E pronto, é isso. Se tem exposição, aí vai ter mais coisas. Aí você vai dizer qual é o tipo de análise, se foi análise quantitativa, qualitativa, qual é o equipamento de proteção individual, proteção coletiva que existe. Esse é o evento 2240, é uma análise, um retratozinho do ambiente de trabalho de cada um dos seus empregados. E você tem que fazer isso para todos os seus trabalhadores. E já aproveitando que eu estou falando do 2240,
Quando tem que ser feito isso? Talvez seja uma pergunta que está aí anotada para você. Seria a próxima. Pode Eu tenho que fazer isso. Todo empregador tem que fazer uma carga inicial no momento da obrigatoriedade iniciada. Quando iniciou a obrigatoriedade? A obrigatoriedade, na verdade, já iniciou lá em 2021 para o grupo 1, em janeiro de 2022 para o grupo 2 e grupo 3, e está iniciando agora em janeiro de 2023 para o grupo 4. Mas havia uma previsão de que até a substituição do PPP em papel pelo eletrônico, para aqueles empregados que não estão expostos a agentes nocivos, só precisa mandar a partir de janeiro, porque de 2022 para trás não vai ter penalidade. Então, neste caso que a gente está falando, você está se baseando na declaração de inexistência de risco, no PGR ou na ficha MEI, então são empregados que não estão expostos, você pode fazer uma carga inicial para o mês de janeiro de 2023, data e início de condição, esse é um campo que você vai preencher, data de início de condição 1º de janeiro de 2023, e tem até quando para mandar? Até o dia 15 de fevereiro de 2023, uma carga inicial para 100% dos seus empregados. E daí, quando eu tenho que fazer de novo? Em 15 de março eu tenho que fazer de novo? Não. Você só vai precisar fazer de novo quando e se acontecer uma alteração na condição. Então, se é um empregado que vai fazer a mesma coisa durante um ano, não precisa mandar 2240 novamente durante esse ano. Daqui a um ano, ele deixa de ser caixa e passa a ser repositor, você vai fazer a alteração do 2240, porque o risco é outro, a atividade é outro, o local de trabalho é outro. Então, aí você tem que fazer um novo 2240. Depois, mais 2 anos, ele passa de repositor para trabalhar lá como motorista de... Parou? Deixa eu ativar os comentários aqui. Parou? Gilmar? Voltou. Tá me ouvindo? Pronto, voltou. Pode seguir. Voltou, eu não sei onde cortou. A gente ouviu até ele era repositor e passou para motorista. A repositora vai mudar para outra função, quando vai mudar você faz. Ou mesmo na mesma função. Ele era repositor, continua repositor. Só que o ambiente que ele trabalhava antes não tinha uma máquina que agora tem, que é uma máquina que tem um ruído infernal, e agora então ele tem aquele agente físico diferente. Então você vai ter que fazer um 2240 para informar aquele agente físico que antes não existia. Ou ele passou a usar um produto químico diferente. Então você vai ter uma... Então assim, você só vai fazer um 2240 novamente para aquele trabalhador que você fez a carga inicial agora, quando houver a mudança. E quando mais que você tem que fazer 2240? Todo novo empregado que foi contratado. Contratou um novo empregado, você vai ter que fazer um 2240 para relatar o ambiente desse novo empregado. Quando ele for demitido, precisa 2240? Não existe 2240 para demissão. Então, sempre você tem até o dia 15 do mês seguinte, ao início da exposição ou a alteração nas condições, para mandar um 2240. Eu acho que com isso a gente conseguiu abordar o que é o evento 2240, que é o ambiente de agentes nocivos, e quais os prazos e momentos de envio dessa informação, que é para este evento, como você bem disse, é diferente do evento de monitoramento da saúde. Perfeito. Show. Perguntinha básica de vários profissionais de departamento pessoal, principalmente aqueles que trabalham em empresa de contabilidade. Quem deve enviar os eventos de SST? É o contador? É o escritório? Ou é a clínica de SST? Essa é uma pergunta que a gente ouve se a gente fizesse 100 eventos, né, 100 momentos falando de SST, a gente vai ouvir ela 300 ou 500 vezes, 100 vezes. Né? Porque você vai ouvir no começo, depois não vai de novo, alguém vai falar de novo, mas ela vai existir sempre. E a informação não existe obrigação na lei de quem tem que enviar. Diferente do LTCAT, que para fazer tem que ser o engenheiro ou o médico do trabalho. O atestado de saúde ocupacional só pode ser um médico, não pode ser outro profissional. No caso do envio do evento, quem tem que enviar é o empregador. E esse empregador,
pode fazer ele diretamente, o próprio empregador entrar lá, fazer o envio. Ele pode delegar para um empregado da empresa fazer o envio. Ele pode contratar uma clínica de medicina e segurança que vai fazer essa análise e os exames, a gente não falou ainda do 2220, mas e os exames para 2220, que essa própria clínica vai fazer o envio. Ele pode contratar a clínica para fazer a análise, os laudos, os exames, mas contratar a área de departamento pessoal, o contador que faz a folha de pagamento, né, para enviar os eventos ao e-social. Enfim, o arranjo pode ser qualquer um. Não existe regra que estabeleça. É só esse profissional que pode enviar. Na minha avaliação, se o profissional que for enviar for um profissional da área de medicina e segurança, ele vai ter mais facilidade de entender os laudos, entender os atestados, entender aquele processo todo para prestar informação. Mas não há necessidade que seja. Se há uma pessoa que consegue identificar, ler o laudo, identificar as informações que estão ali, ela vai conseguir fazer a prestação da informação. Seja enviando pelo ambiente web, seja enviando pelo seu próprio sistema de folha de pagamento, né, que tenha uma possibilidade de preenchimento desses eventos e encaminhamento para o e-social. Então, agora, o que precisa ficar claro é, independente de quem for fazer, é uma responsabilidade. Ninguém está fazendo, não é uma brincadeira que você está fazendo, é uma coisa séria. Então, ninguém vai fazer isso de graça. Exatamente. Se for o contador que for fazer, ele vai ter que colocar um preço naquilo que ele vai fazer, porque hoje ele já cobra para fazer a folha de pagamento, mas agora vai inserir uma nova obrigação. Então, essa nova obrigação tem um custo. Esse custo tem que ser suportado pelo responsável. Quem é o responsável? O empregador. Se você for contratar a clínica de medicina e segurança, a clínica vai cobrar um valor para fazer isso. Então, assim, independente de quem seja, isso precisa ser pago pelo responsável, que é o empregador. Sei que não é tão simples, às vezes, fazer uma negociação dessa, enquanto responsável pelo departamento pessoal. Às vezes a empresa, né, seu cliente, está ali numa situação de renda bastante difícil, mas o fato é esse, né, que na prática, quem for fazer, normalmente vai fazer a segurança para prestar essa informação, porque, como eu disse, é uma responsabilidade. Exatamente. Depois, se o contador resolver fazer, ele vai dizer assim, eu te paguei para isso. Ah, mas isso aí com o governo era com você, então a multa é sua. E aí começa o problema. Outra perguntinha agora. Perguntinha de empresário. Que me fazem. Vem cá, e vai começar quando a fiscalização e começar a chegar as multas de SST? Tem previsão? Vamos lá. Assim, isso não é uma resposta também, não é nem uma resposta difícil de fazer, é uma resposta impossível para mim, porque não existe também uma regra dizendo, olha, a fiscalização vai começar quando? Em tese, a fiscalização pode começar já para esse aspecto das informações do e-social, mas ela já existia para fins de PPP desde muito tempo. Né? Isso já era. Qual é a diferença? Ele era feito apenas para as empresas que tinham empregados expostos aos agentes nocivos do regulamento. Aqueles que não tinham obrigação de fazer PPP, e assim, se uma fiscalização ali fosse, ela não iria entrar nesse mérito. Porque quem fiscaliza isso não é a fiscalização do trabalho, é a fiscalização da Receita. A fiscalização do trabalho analisa aquela parte do PGR, da declaração de inexistência de risco, das demais condições relacionadas à segurança do ambiente de trabalho, mas não o aspecto do pagamento do financiamento da aposentadoria especial, porque isso é uma contribuição previdenciária de fiscalização da Receita Federal. Agora, o que eu digo, a informação está lá disponível para a Receita Federal fácil a partir de agora. Então, se ela quiser começar a partir de agora a fiscalizar todo mundo de forma quase que semi-automática, para muitas coisas ela vai conseguir fazer a fiscalização de modo semi-automático. Ela consegue identificar. Você, Gilmar, no seu escritório contábil, você tem lá 25 empregados. Você enviou 22,40 só de 12 deles. Espera aí, Está faltando metade aqui. É uma fiscalização semi-automática. Ela vai te notificar para dizer, você vai falar o quê?
não fiz porque... Não tenho porquê, não fiz porque fiz. Ou outra coisa, não, você tem até 15 de fevereiro para mandar a carga inicial. Você manda a carga inicial em abril. Ela vai dizer, peraí, cadê a carga inicial que tinha que ser feita até 15 de fevereiro? Então, tem coisas que é semi-automática a fiscalização. Tem coisas que não é tão simples, que vai depender de uma malha mais inteligente, de uma visita na empresa, mas que começa a identificar. Peraí, eu tenho lá uma empresa que é do ramo, sei lá, uma serralheria, uma serraria. E na serraria, a pessoa responde que o empregado não está exposto a nenhum agente. A todos os trabalhadores. Mas não tem ruído nessa serraria? Que serraria moderna é essa? Então, posso que vai gerar. Pode ser que aquele ruído até está controlado. Agora, dizer que não tem, é diferente. É complicado. Então esse é o detalhe. Algumas coisas demandam um pouco mais de inteligência, mas também é fácil de fazer semi-automático. E aí, quando a gente for para o lado do 2220, que é do evento de monitoramento da saúde, tem outras situações também. Olha, a empresa desligou o empregado e não mandou o evento demissional. E o exame anterior tem mais de 135 dias, já tem aí um indício de que ela deixou de fazer o exame demissional. Ou ela não fez ou ela não mandou. Então, uma das duas irregularidades muito provavelmente existe. E assim, para o admissional, para o periódico, para mudança de risco, para o retorno ao trabalho, em qualquer situação pode acontecer uma malha que identifique situações semi-automáticas ali de possível irregularidade. E a empresa vai ser notificada a se justificar e muitas vezes ela não vai ter o que justificar. Então, assim, quando começa a fiscalização? Em tese, pode começar a partir do dia 16 de fevereiro, porque é quando vence o prazo para envio das informações de janeiro, já pode começar. Vai começar lá? Não sei. Aí vai depender de uma política da Receita, uma política da Secretaria de Inspeção do Trabalho, de analisar se é momento já de fazer a fiscalização, se vai fazer depois. Agora, o que a gente precisa ter claro independente do momento que iniciar, a fiscalização pode retroagir 5 anos. Então, se ela quiser fazer daqui a 3 anos, mas ela quiser analisar tudo que aconteceu em janeiro de 23, tá tudo bem, ela tem 5 anos para fazer. Então, a gente não pode se fiar, mas eu não estou vendo a fiscalização. Bom, calma. Então... Vai ser que nem atirador de elite, meu amigo. Só vai no certo. Tipo isso. Vamos aqui ver algumas perguntas aqui. Poliana Tiburcio, grande Poli, colocou aqui, não é uma pergunta, e sim uma constatação. Live sendo sensacional. Parabéns aos dois feras. Obrigado, minha amiga. Pensarem que só agora existe SST. Aliás, Liberato, estou devendo uma resposta para você aqui no WhatsApp. Eu vejo daqui a pouco, tá? E pensarem que só agora existe SST e põe a culpa no social, nada mais injusto, pois é. Não, e eu preciso falar agora. Sim. Me deu uma questão assim. O que mudou é só envio. Tá muito. E aí aqui tem muita gente reclamando de instabilidade no ambiente de declaração de inexistência de risco. Isso, eu vi o professor reclamando também. Muitas reclamações. Eu não atuo com essa área desse ambiente, ele é um sistema lá da CIT. Mas, aí muita gente, mas olha, o E-Social precisa prorrogar o prazo do 2240, porque a declaração de inexistência de risco está com problema. Peraí, a declaração de inexistência de risco é uma obrigação trabalhista, não tem relação nenhuma com o E-Social. Exato. A empresa usando aquilo ali como uma possibilidade de reduzir o seu custo. Agora, o evento previdenciário não tem relação, não tem essa relação direta. Ele simplesmente te dá a opção de, se você fez a declaração de inexistência de risco, você pode fazer o 2240. Mas não é uma situação de que você depende de uma coisa tem relação com a outra. Então, a gente precisa ter isso claro. E, além disso, a obrigação do PGR entrou lá em 3 de janeiro de 2022. Já tem de um ano. Quem não fez PGR naquela data tinha que ter a declaração de inexistência de risco lá naquela época.
Então, agora, eu estou fazendo agora, reclamar de uma estabilidade agora. Então, assim, é isso para ficar claro, são coisas distintas. A gente não pode justificar uma coisa por causa de outra. E aqui eu não estou dizendo que está certo o governo oferecer um serviço que não está atendendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é só para a gente entender que são coisas distintas à obrigação trabalhista da obrigação de prestar a informação ao E-Social. Veja, a obrigação do 2240 não substitui o PGR, não substitui o LTCAT, não substitui a declaração de inocência de risco, não substitui o PCMSO lá quando você faz... Nenhuma das obrigações trabalhistas está sendo substituída. O que está substituindo é o PPP, que é uma obrigação previdenciária, e a CAT, no caso do acidente de trabalho. Perfeito, show, show. Peraí que tem mais perguntinhas aqui. Liberato também colocou: o que mais te irrita é pensar em que SST está atrelado às funções do DP e outra coisa irritante, né? Danúbia colocou aqui: sendo ML EPP sem risco, empregador fez DIR, o próprio empregador pode fazer o 2240? Pode, sem problema algum. Né? E aqui, assim, poder pode. A questão, eu não estou entrando no método de que a análise foi feita de forma correta, mas pode. Eu estou aqui acreditando que ele fez uma análise realmente do seu ambiente. Perfeito. Gente, abriu o chat aí, os comentários. Quem quiser mandar pergunta para João Paulo, a gente vai fazer mais alguns minutinhos aí. Claro, se ele já tiver respondido, eu vou dizer para assistir a live de novo, para a gente não perder tempo. Diga, João Paulo. Só antes, né, até para a gente ganhar tempo, que nas perguntas aí que pode acontecer, a gente falou bastante do 2240 e eu vou dar uma palhinha rápida sobre o 2220 em relação à obrigação. Funcionário de condomínio é obrigado a enviar? Sim. É empregado? Então não importa se é microempresa, MEI, pessoa física, entidade sem fins lucrativos, órgão público que tenha empregados vinculados ao regime geral, todos esses têm que fazer o envio. O órgão público só não tem, se não for CLT, não tem que fazer 2220, mas 2240 tem. Isso. Voltando ao 2220. O 2240 eu disse que tem que ter uma carga inicial. Isso. No 2220 não tem carga inicial. Então, qual é a diferença? Os atestados só precisam ser feitos aqueles que forem realizados a partir da obrigatoriedade. Então, em tese, a obrigatoriedade foi 10 de janeiro de 2022 para grupo 2 e 3. Se você quiser mandar um atestado de 9 de janeiro de 2022 grupo 2 ou 3, o sistema não vai nem aceitar. Porque ele só aceita a partir da obrigatoriedade. Mas, entrando naquela discussão de que a obrigação de multa só acontece agora em janeiro, então vamos considerar, para a empresa que os empregados não estão expostos a agentes nocivos, os atestados que precisam ser enviados são a partir de janeiro agora de 2023. E só os que acontecerem agora. Então, os atestados que acontecerem de 1º a 31 de janeiro, você tem que fazer o envio até 15 de fevereiro. Se tem lá 10 empregados na empresa, no mês de janeiro não teve nenhum exame ocupacional, você não tem que fazer nada de 2220 no mês de fevereiro. Daí lá em fevereiro você contrata um empregado e faz um admissional, só eu só vai enviar aquele admissional até o dia 15 de março. Então, você só envia os exames realizados a partir do momento em que iniciar a obrigação. Você não precisa fazer carga inicial de mandar exames anteriores para o E-Social. E o envio é sempre de tudo que você faz no mês até o dia 15 do mês seguinte à realização. Lembrando, esse é o prazo para envio dos eventos de exames. Admissional, demissional, periódico. Não confunda com... Não confunde com o prazo para fazer o exame. O exame continua com a regra da NR7. É um admissional? Tem que ser antes dele começar a trabalhar. É um demissional? Passa até 10 dias da demissão. Uma mudança de risco, um retorno ao trabalho? Tem que ser antes da efetivação dessa mudança ou retorno. E é um periódico? Tem que ser de acordo com os prazos estabelecidos na norma. Pode ser 2 anos, pode ser 1 ano, a depender da norma. Normalmente o PCMSO que traz esses prazos. Né? A NR7 dá lá as dicas, mas o PCMSO acaba estabelecendo isso. Mas então a gente precisa
entender essas diferenças entre o prazo de fazer o exame e o prazo de enviar. Sempre até o dia 15 do mês seguinte à realização. Reforçando, gente, que o que mudou foi o envio das informações dos exames. Eles já tinham que ser feitos desde que mundo é mundo, tá? Não muda nada. A obrigação de fazer o exame não mudou. E, cara, não são só esses 3 exames, são todos os atestados de saúde ocupacional. Então, estão esses 3 que você citou, admissão, demissão, periódico, mas tem mudança de risco, retorno ao trabalho e também eventual monitoração pontual prevista no PCMSO. Perfeito, perfeito. Sim, gente, a live vai ficar gravada. Ninguém precisa mandar mais, exatamente. Não deve duplicar, ninguém, não é um serviço, não. Se a clínica manda, já resolve para a empresa, né? Pergunta boa aqui de Mary. Ó, João Paulo. Já fiz a carga inicial do 2240 em 10 de janeiro de 2022. Preciso fazer novamente agora em janeiro de 23? Olha, se nada mudou, não precisa mandar de novo. Então, é um empregado que continua fazendo a mesma atividade, exposto ou não exposto ao mesmo agente nocivo, no mesmo local de trabalho, sem nenhuma mudança, não precisa fazer, porque o sistema vai apropriar a informação. Se você mandou em janeiro de 22, em fevereiro, em março, em outubro, em novembro, em dezembro, ou mandar agora no mês de janeiro, é a mesma coisa, né? O sistema vai usar esses valores. Agora, se você mandou lá em janeiro de 22, ele era caixa, hoje ele é supervisor, então a atividade é outra. Então agora você tem que mandar uma nova, uma atualização dessa informação. Aquele então que não mudou, não precisa, mas o que mudou você precisa mandar de novo para corrigir. Perfeito. Se teve uma alteração nas atividades que ele faz, mas continuou no mesmo risco, também tem que mandar o 2240? Só mudou tipo tem que mandar o 2240 mesmo. Qualquer mudança em qualquer daqueles campos do 2240, você precisa fazer um novo 2240. Mudou o local de trabalho, mudou a atividade, mudou o risco, mudou o responsável pela informação. Qualquer mudança naquela, você tem que fazer um novo 2240. Perfeito. Sol, demitiu em 2/1 de 23. Tem que fazer o exame? Sempre teve. Tem que enviar? Sim, até 15 de fevereiro. Ocorrida a partir de 1º de janeiro de 2023, tem que fazer o envio do 2220 até o dia 15 de fevereiro. Se o exame foi feito durante o mês de janeiro, você tem até 15 de fevereiro para fazer esse envio. Lembrando, essa questão do demissional, ela sempre gera uma duvidazinha, porque o exame demissional, em alguns casos, ele é dispensado. E quando que ele é dispensado? Quando se trata de uma empresa de grau de risco 1 e 2 e o exame anterior feito tem até 135 dias. E se for uma empresa do grau de risco 3 e 4 e o exame anterior feito tenha até 90 dias. E qual é o exame anterior? Pode ser o admissional, pode ser o periódico, qualquer atestado de saúde ocupacional anterior que tenha um desses prazos, se for risco 1 e 2, 135 dias, risco 3 e 4 até 90 dias, você não precisa fazer demissional. O anterior já vale. Então, é um empregado contratado para experiência e o contrato está rescindindo dentro dos 90 dias, você nunca vai precisar fazer demissional. A não ser que o teu PCMSO traga essa obrigação por algum motivo específico da sua atividade. Mas, na regra geral, não vai precisar fazer demissional. Como você não precisa fazer demissional, você não precisa enviar. Porque também não é assim, eu mandei o admissional, agora eu mando o demissional com os dados do admissional. Você não manda, não faz e não manda, e o sistema vai saber que aquele empregado estava dispensado de fazer porque tinha um exame dentro do prazo de validade. Beleza. Se a empresa só tem risco ergonômico e é ME, precisa fazer PGR ou só o PCMSO? Se ela só tem risco ergonômico, efetivamente, ela não precisa PGR, e é microempresa, e sendo microempresa de grau de risco 1 e 2, não tem risco físico, químico ou biológico, só tem o ergonômico, ela não precisa PGR, só precisa do PCMSO. Se mandou em janeiro de 2022, carga inicial, e não tem riscos, nesse caso não precisa mandar a DIR. Confere? Não, gente, a DIR não tem relação com 2240.
Veja lá. Você fez em janeiro de 22 com base em quê? Se você fez com base no PGR, você não precisa da DIR. Então tem que ver qual é o documento que embasou você fazer ao cumprimento. E aqui a DIR é uma obrigação trabalhista, não é uma obrigação previdenciária. Você cumpriu a obrigação previdenciária, desde que você esteja baseado, eventualmente você baseou no LTCAT, por exemplo. Então, para fins previdenciários, está ok. Você só vai mandar de novo se teve mudança. Agora, a declaração de inexistência de risco ela é substitutiva do PGR. Se você tem PGR, não precisa da declaração de inexistência de risco. Se você não tem PGR e tem direito de fazer a declaração de inexistência de risco, então você tem a obrigação de fazer a declaração para cumprir a obrigação trabalhista, não para cumprir a obrigação do 2240. Perfeito. Quando o funcionário desligado não comparece para realizar o demissional, porque mudou de cidade, ela coloca aqui, existe alguma penalidade quanto ao não envio do evento? Olha, vamos lá. Em tese, 100% dos empregados demitidos precisam fazer o exame demissional. Agora, a partir do momento que o empregado é demitido, a empresa não tem mais o poder diretivo para obrigá-lo a fazer qualquer coisa. Então, se a empresa comprovar que ela foi diligente de notificar o empregado de que o exame estava marcado, marcou esse exame na clínica, a clínica comunicou depois, se tem PGR não precisa DIR, exatamente. A clínica comunicou depois que o empregado não compareceu, a empresa vai comprovar que não foi falta de tentativa dela de fazer aquele exame, foi o próprio empregado que não foi. Então, não vai haver penalidade. E se houver penalidade, ela tem grande chance de, no próprio recurso administrativo, derrubar um auto de infração desse, porque é um auto que não tem muito sentido de existir. Porque a empresa não tem como obrigar o empregado a fazer aquele exame. Guarda essa comunicação que você deu a ele e essa declaração da clínica. Guarda aí, viu? É ser diligente no momento do exame, é ser diligente no aspecto de guardar aquelas comprovações para, numa eventual fiscalização, demonstrar isso. Em relação à descrição das atividades no evento 2240, é necessária uma descrição muito abrangente? Olha, não tem essa informação, se é abrangente ou muito abrangente. Enfim, não precisa ser prolixo. Mas tem que descrever tudo que a pessoa faz. Pode ser sim objetivo, não precisa ser tão extenso. Agora, tem que ser abrangente no aspecto de compreender tudo que a pessoa faz. Alguém questionou, eu tenho um plano de carreira, ele muda de júnior para pleno, para sênior, eu preciso fazer a mudança? Espera aí. Só a mudança do nome da função não significa necessidade. Mas ele passa a fazer uma coisa diferente. Na antiga função, ele não fazia determinada análise que ele vai passar a fazer na função nova. Aí você vai avaliar isso. Porque a descrição lá não é do nome do cargo, e sim das atividades realizadas. Se as atividades realizadas são as mesmas, os riscos são os mesmos, e o local de trabalho é o mesmo, não tem mudança nenhuma lá que você vai conseguir sequer fazer. A hora que você for lá descrever, você vai ver que você vai escrever a mesma coisa. Então, não há necessidade de mandar. Perfeito. Uma empresa que presta serviços em vários órgãos públicos, como fica o PCMSO? Ele tem que ser baseado em todas as outras empresas em que os funcionários estão prestando serviço? Entendeu? O PCMSO tem que levar em consideração o local onde o empregado trabalha, sim. Se é uma prestadora de serviço, a análise do ambiente não é do local da sede da empresa, é do local onde o empregado está atuando, sim. Isso para PGR, isso para PCMSO, isso para LTCAT, isso para qualquer análise, né? Não adianta eu analisar a sede da empresa, eu tenho que analisar o ambiente efetivo onde o empregado está trabalhando, e é com base nesse ambiente que as medidas têm que ser tomadas e os exames, os laudos e todos os cuidados têm que ser feitos. Beleza. Não enviando o demissional, estando no prazo mencionado, mesmo assim precisa fazer o PPP digital? Acho que não, o PPP digital ele é preenchido pelo 2240 e não pelo 22. Então, se é um empregado que está ativo agora em 2023, ele vai ter
o PPP eletrônico com base no seu evento 2240. Não é indiferente se ele teve exame demissional ou não, a carga inicial do 2240 você tem que fazer. Essa aqui de Jaqueline já respondeu lá atrás. Olha essa aqui. Eu tenho uma empresa grau 3, porém, segundo a LTCAT, a função do empregado não corre risco. E agora o que eu faço? Eu preciso fazer a DIR? Não, se ela é de risco 3, você tem que ter PGR. PGR, não tem DIR, grau de risco 2. Se você tem LTCAT para o 2240, você já está resolvido seu problema com o 2240. Você faz o 2240 com base no LTCAT. Mas para fins trabalhistas, você precisa ter PGR. Beleza. Alguém perguntou, se o empregado trabalha em vários ambientes? Tudo aquilo que eu falei se aplica para isso também. Se ele trabalha em vários ambientes, você vai analisar os vários ambientes que ele trabalha. Você tem que identificar todos os riscos. É um motorista de caminhão. Você tem que analisar o trabalho que ele faz dirigindo pelo Brasil afora. E aí o profissional da área de medicina e segurança vai fazer essa análise com base nisso. Por isso que existe o profissional de medicina e segurança. Porque ele sabe como analisar essa situação do empregado que trabalha em vários locais e tem exposição a riscos diferentes em cada situação. Beleza. Gente, a gente está acabando, viu? Risco ergonômico é risco 2 ou 3? Não é o risco ergonômico que define se é 1, 2 ou 3. É a atividade da empresa de acordo com a sua CNAE. Então, você vai lá na NR4 e nela você vai identificar qual é a CNAE da sua empresa e lá vai verificar qual é o grau de risco da empresa. E não é o tipo do risco que é 1, 2, 3 ou 4, e sim a atividade da empresa. Perfeito. Para os colaboradores admitidos antes de 10 de janeiro de 22... qual o prazo para começar a enviar os dados periódicos? Quando fizeram. Se for um empregado que não está exposto a agentes nocivos da tabela 24 do E-Social, se você não enviar nada de 2022, você não vai ter problema algum. Você só precisa mandar a partir de janeiro de 2023, com prazo até 15 de fevereiro. Se era um empregado daqueles que estava obrigado a fazer, você estava obrigado a fazer PPP, porque ele tinha exposição a um dos agentes, em tese você teria que ter feito o envio dos exames desde janeiro de 2022, se é grupo 2 e 3, todos os dias 15, até os dias 15. Então, tudo que aconteceu em janeiro de 22 até 15 de fevereiro, tudo que aconteceu em fevereiro até 15 de março, e assim sucessivamente. Agora, para aquele que não está exposto, é janeiro agora que você precisa, obrigatoriamente, sob pena de poder ser autuado. Massa. Em relação à prefeitura, todas as documentações são necessárias? Ele já até falou assim por alto. Só esclarece aí, João, em relação aos órgãos públicos. Órgãos públicos é assim, algumas atividades... Desculpa. Se ele não é vínculo seletista e é vínculo do regime geral, a obrigação é de fazer o 2240, que é... Por quê? Porque ele é regime geral, ele pode ter aposentadoria especial e pode haver uma necessidade de financiamento dessa aposentadoria especial. Mas se ele não é seletista, não tem a obrigação de fazer exame ocupacional. Então não tem o 2220, só tem o 2240. Agora, se ele é seletista também, além de ser regime geral, aí você tem que fazer as duas coisas, o 2220 e o 2240. Porque vai depender do regime, se é seletista ou estatutário, e do regime previdenciário, se vai ser regime geral ou regime próprio, né? Isso vai ser de cada servidor que vai ter que ser apurado, né? Eu quero responder uma da Jolene, eu vou pedir depois para você dar uma olhadinha. Lá no início da live teve um momento que eu falei da questão do LTCAT, mas é bom reforçar aqui, porque eu falei lá atrás, enfim. É uma empresa que tem PCMSO e PGR. Pelo que ela falou, uma loja. Então, em princípio, é para não ter riscos previdenciários. Eu preciso fazer o LTCAT? E aí a resposta é, depende. O que define a obrigatoriedade ou não de fazer o LTCAT? A existência no seu ambiente de qualquer dos riscos previdenciários lá do anexo 4 do regulamento ou da tabela 24 do E-Social. Então, se no seu PGR não tiver descrito nenhum daqueles agentes, você não precisa fazer LTCAT. Se no seu PGR tiver descrito que você tem um risco físico, por exemplo, você tem ruído no seu ambiente,
você vai ter que fazer o LTCAT para analisar qual é o número de decibéis de exposição daquele ruído, para verificar se tem ou não tem necessidade de direito de aposentadoria especial, necessidade de financiamento dessa aposentadoria especial. Então, não existe uma resposta correta, porque depende. Mas o fato é, o que vai definir se você tem ou não que fazer LTCAT é existir no seu ambiente algum dos agentes um ou mais dos agentes nocivos da tabela 24. Perfeito. Tabela 24 tabela 24 da social, anexo 4 do decreto, diz respeito exclusivamente à aposentadoria especial. Confere? Isso. Isso. E, Jolene, ruído foi um exemplo que eu dei. Você tem que olhar todos os agentes da tabela 24. Lá do anexo 4. Pode ser ruído, pode ser outro agente físico, pode ser um agente químico, pode ser um agente biológico. Então, são os agentes ali da tabela 24 do E-Social. Toxicológico. Existia um evento do E-Social, né, o exame toxicológico, numa das simplificações ele foi extinto. Ainda precisa enviar em algum outro evento? Não, o exame toxicológico não vai para o E-Social, porque ele não é atestado de saúde ocupacional, não faz parte. E aquele evento S2221 de toxicológico que existia, porque tinha no CAGED e tal, aquilo foi eliminado, então não há necessidade. Há a obrigação de fazer o toxicológico naquelas situações de motoristas profissionais, mas não há necessidade de envio ao E-Social. Beleza. Outra coisa interessante aqui, em relação ao grau de risco, KNAI preponderante, KNAI principal de acordo com o CNPJ ou o que tem maior número de segurados? Olha, eu analisaria os dois. Se você tem empregados nas duas atividades, você vai pegar aquela de maior risco ali, embora a norma fale de forma mais... dá a entender que seria o preponderante, aquele que tem ali mais empregados em atividade. Mas se você tem um outro empregado, né, numa situação de grau de risco 3... e um empregado apenas em grau de risco 3 e tem 10 em grau de risco 2, na minha avaliação, você tem que ter mais atenção nesse caso. Não dá para simplesmente fazer uma declaração de inexistência de risco, porque se tem grau de risco 3, eu não consigo acreditar que não tenha risco físico, químico ou biológico. Sinceramente, eu não consigo ver. Pode ser que exista, mas é aquela situação que eu não consigo identificar. Uma atividade que tem um empregado... Agora não, tá lá no seu KNAI, né, um dos KNAIs dos vários que você tem, vamos dizer que tem CNPJ que tem lá 5 KNAIs relacionados. Só que não tem ninguém trabalhando ali naquela atividade. Você colocou, mas hoje a empresa não executa aquela atividade. Bom, aí tudo bem. Aí é uma coisa que você pode em algum momento ter, mas hoje não tem, então até dá para fazer a declaração de inexistência de risco com base na sua realidade atual. No dia que tiver alguém naquela atividade, você vai ter que repensar. Agora, se tem um empregado que seja, ainda que você tenha 10 na atividade preponderante, que é de grau de risco 1, mas você tem um no grau de risco 3, muito provável que aquele um vai estar exposto a um agente físico, químico ou biológico e você já morreu a sua possibilidade de fazer a declaração de inexistência de risco por causa disso. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, teve mais perguntas aqui no coisinho. Sendo o ME... aqui já foi. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que mandaram aqui no... o que mais? Ficha de EPI deve ser feito em envio? Não, o monitoramento de entrega do EPI continua no seu processo que você já conhece lá, baseado na NR6, mas não é necessário. O que você manda para o E-Social é a informação do EPI utilizado para neutralizar aquele agente nocivo que você está declarando no 2240. Se é um agente nocivo que não está no 2240, você nem precisa mandar o EPI. Por exemplo, e isso talvez é importante a gente falar, tem empresas que o empregado está exposto a um agente nocivo, avaliado lá no PGR, mas não é nenhum daqueles da tabela 24. Ele pode estar, por exemplo, exposto a frio, a umidade. São riscos que, inclusive, muitas vezes geram necessidade de pagamento de insalubridade. Sim. Mas não estão previstos na regra previdenciária. Então, você vai dizer, no 2240, não está exposto a agente nocivo da tabela 24, e não vai informar nada de EPI desse cara no 2240.
Mas respondendo à questão efetivamente, não precisa colocar no E-Social, até nem tem opção. Não tem nem onde colocar. Gente, É. outra coisa, o fato de receber insalubridade não significa necessariamente que vai ter aposentadoria especial e vice-versa, tá? João Paulo acabou de citar um exemplo aí, que pode ter direito à insalubridade, a questão de ruído, e não ter direito à aposentadoria especial. Então, no 2240, vai lá que não está exposto àquele agente, tá? João Paulo, outra coisa, só para se esclarecer em relação à questão do PPP, porque a partir de janeiro de 2023, PPP eletrônico já está lá no meio INSS. 2022 para trás, porque muita gente está achando que agora é eletrônico e o de para trás também já está lá. Né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Explica o pessoal. É importante. Saiu até uma portaria do INSS agora, há uns 5 dias, 10 dias mais ou menos, tentando esclarecer isso de forma mais literal, até mais didático, mas é isso. O PPP eletrônico, ele só é a partir de 1 de janeiro de 2023. Tudo que acontecer a partir de 1 de janeiro de 2023, não adianta entregar um PPP em papel para o trabalhador, porque o INSS vai desconsiderar. Assim como a empresa não é obrigada a entregar para o trabalhador o papel para tudo a partir de 1º de janeiro de 2023. A contrário senso, tudo que aconteceu até 31 de dezembro de 2022 tem que entregar o PPP se é um empregado exposto. E veja, somente o empregado que estava exposto é que precisava PPP até 31 de dezembro de 2022. Então, para aqueles que você já tinha o costume de fazer, que estava exposto, vai ter que fazer PPP atualizado até 31 de dezembro de 2022. E aí fica aquela dica. É uma empresa que tem empregados expostos, né? Você tem um empregado que trabalha lá há 5 anos e estava exposto. Eu, se fosse a empresa, já faria esse papel com data de agora, mais atualizada até 31 de dezembro de 2022, faria essa análise, entregaria para ele, fazia lá o meu arquivo, para já não se preocupar com isso lá na frente. Quando chegar lá na frente, eu não preciso mais me preocupar com papel, porque tudo que acontece daqui para frente vai estar no meu INSS. Então, não importa se é um vínculo novo ou se é um vínculo antigo. A data de corte é 1º de janeiro de 2023. Daqui para frente, é PPP eletrônico, que aconteceu para trás, tem que entregar o papel para o trabalhador, se é um empregado exposto. Perfeito. Empresa de grau de risco 2, somente com risco ergonômico. Precisa fazer PGR? Se é uma microempresa ou empresa de pequeno porte e o grau de risco é 1 ou 2 e não tem risco físico, químico ou biológico, só tem o ergonômico, não precisa PGR, desde que faça a declaração de inexistência de risco. Mas precisa fazer o PCMSO nesse teu exemplo. Ok. Gente, a gente está encerrando, sim, a live vai ficar gravada. Eu acho que tá bom já, né? Assistam, quem chegou no meio, no final, não perdeu o início, assiste de novo, encaminha para todo mundo que é da área. A gente chegou a bater aí cerca de 190 pessoas, 200. João Paulo, meu nobre, tem alguma coisa que a gente deixou de falar, de perguntar, que você quer esclarecer? Alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa nova? Pode ficar à vontade. Meu amigo, eu acho que a gente conseguiu ser bastante amplo nas exposições. A dica que eu deixo é para aqueles que chegaram mais para o meio, talvez valha a pena, eu acho que vale a pena você depois dar uma olhadinha, que teve um momento que a gente falou sobre o LTCAT, quando o LTCAT precisa ser feito, quando ele não precisa ser feito, e o que substitui o LTCAT, a diferença da regra trabalhista e da regra previdenciária. Então, acho que essa talvez seja a dica para aquele que chegou depois. E assim, dizer que a gente está sempre disponível para você a esclarecer essas dúvidas que eu possa contribuir, seja na área de segurança e saúde, seja na área de folha, seja em qualquer área relacionada ao E-Social e àquilo que a gente atua, podendo contribuir, estaremos aí sempre à disposição. É com alegria, um prazer estar aí falando para o público de João. Aproveitando a deixa, já que você está aqui, aproveitar a viagem, algumas perguntinhas básicas. CBO na carteira de trabalho, previsão? Cara, tem previsão de entrega, sim, para esse trimestre, talvez, dessa mudança,
Mas, enfim, é a próxima entrega da carteira de trabalho, das mudanças relacionadas ao vínculo, é a próxima entrega, essa que vai mudar, né? Eliminar a descrição do CBO e colocar a descrição do cargo que a empresa der e apenas o código do CBO a aparecer na carteira de trabalho. Mas, como é uma situação que a gente tem mudança de estruturas de governo, mudanças de estruturas na própria DataPrev, então é difícil estabelecer prazos, mas com certeza é a próxima entrega em relação a essa evolução de vínculos. Empregador web, guia do seguro-desemprego. Guia do seguro-desemprego, previsão de extinção? Também é outra demanda que já está sendo avaliada pela DataPrev. Esse é um processo bem mais complexo, porque toda a chave hoje é feita lá via empregador web. Inclusive, se você tem um empregador pessoa física, você tem que mandar pelo SEI. Se você tem um empregado, você tem que mandar o PIS dele na hora de fazer a comunicação de dispensa. Não pode nem ser o NIS. Então, assim, é um processo bem complexo, é uma mudança grande. As chaves de empregador, de identificação de empregador e identificação de empregado tem que ser totalmente alteradas, mas é um processo que, assim, a meta estabelecida é que isso aconteça durante o ano de 2023, mas é difícil estabelecer aí um mês para essa entrega. Eu ficaria muito feliz se em 2023 essa entrega acontecer. A meta é esse ano. Se você souber, tá? FGTS Digital, previsão, março, abril. Previsão de substituição, efetivamente, outubro. De teste. Maio, a produção, produção restrita, e a limitada, junho, a mais ou menos. Vai ter faseamentos ou todos os grupos de vez? Olha, para a produção não há perspectiva de faseamento, então a produção lá em outubro é para ser todo mundo. Para a limitada, talvez haja um faseamento, mas é coisa de um mês, entra um grupo, no outro mês entra outro grupo, e já em coisa de 2 meses entra todo mundo. Então, maio e outubro, aproximadamente. Mais ou menos essa previsão. Beleza. Grande João Paulo, JP, ou como os demais gostem, agradecer imensamente mais uma, né? Retomamos aí as lives, agradecer seu carinho, admiração, seu tempo disponível, suas informações sempre úteis, sempre cirúrgicas, sempre ao ponto, em relação também aí à disponibilidade, à clareza, na didática de ensino que você tem é fenomenal. Fica aí meu registro de agradecimento e já sabe, né? Vou te abusar agora de novo com mais frequência para a gente estar encontrando e disponibilizando informação para o povo que tanto carece disso, né? Perfeito, meu amigo. Um abraço a todos aí que nos acompanharam. Fiquem bem. E esse ano vai ser mais leve, se Deus quiser. Valeu. Os dias de glória estão chegando. Tchau, gente. Um abraço.